Hebreus capítulo 5, te dá um tempo. Esse hoje à noite vai ser o nosso texto principal, tá bom? Mas aí tem alguns outros versículos que eu vou estar falando que vão ficar no telão. Então você pode já abrir e ficar nesse texto aqui pro resto da mensagem. Vamos ler começando em versículo 11. Versículo 11 a versículo 14. O autor de Hebreus, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve isso: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Versículo 14: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quanto o bem quanto o mal. Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você tem na fé? Talvez tenha alguns aqui que pode falar, olha, 5, mais, 10, 15... Eu sei que tem pessoas aqui que têm muitos anos de igreja, muitos anos que declaram a ter fé em Cristo, que se tornaram, se converteram, aceitaram Cristo como Salvador. Tem alguns que estão entrando agora. Tem alguns que falam, tipo, 0, minha primeira vez aqui dentro de uma igreja. Espero que você está gostando até esse ponto e sentindo a presença de Deus. Quantos aqui estariam confiantes para, de repente, do nada, apresentar para uma pessoa, ou aqui diante da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo? De poder explicar o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos aqui estariam confiantes de falar com alguém sobre o batismo? De falar sobre alguém o que é ser um discípulo verdadeiro de Cristo? O que significa fazer discípulos para Jesus Cristo? Pensa consigo mesmo, faça essa pergunta: será que eu estou num nível agora, num momento na minha vida em que eu tenho essa confiança, em que eu sinto confiante de estar falando sobre as coisas básicas da minha fé para as pessoas? Sabe que a Bíblia descreve a nossa vida cristã como um processo. Tem algumas analogias, que a Bíblia usa para descrever, para simbolizar a nossa vida como cristãos. A Bíblia muitas vezes fala da nossa vida cristã e ela compara a nossa vida cristã com a nossa vida física. Ou seja, da mesma forma que alguém nasce neste mundo como bebê e aí começa o processo de crescimento e desenvolvimento físico e mental, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós também nascemos de novo. A Bíblia fala sobre um novo nascimento na fé, um novo nascimento através do Espírito Santo, em que nós nascemos no reino de Deus, como cidadão do reino de Deus e filhos de Deus. Tá? Então nós somos descritos na palavra a partir do momento que nós aceitamos Cristo como bebês na fé. Você já viu, espero que você já leu alguns versículos que fala sobre isso. Pessoas recém-convertidas são como pessoas recém-nascidas. Tem todo esse processo de crescimento, amadurecimento espiritual. Naquele momento em diante, aí vai em frente. 1 Pedro 2,2 vai estar aqui no telão. O apóstolo diz assim para uma igreja de pessoas que aceitaram Cristo como Salvador, ouviram o Evangelho, se arrependeram, entregaram as suas vidas para Jesus. Ele fala: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ele fala, deseja de coração esse leite espiritual. O que é o leite espiritual? São as doutrinas básicas da nossa fé. O leite espiritual que nos alimenta quando nós somos recém-convertidos são os ensinamentos mais completos de Jesus Cristo.
as doutrinas da pessoa de Cristo, quem Ele realmente é, e aquilo que Ele tem feito por nós. Começa a falar sobre qual é a visão de Deus sobre este mundo, sobre o ser humano. Esse é o leite espiritual pelo qual o apóstolo Pedro está dizendo. Ele fala que nós devemos buscar e desejar esse leite, esse alimento espiritual de coração, porque é isso que vai fazer com que você cresça e amadureça na fé e seja mais e mais transformados através do Espírito Santo. Ele quer que nós entendemos e buscamos a entender as coisas básicas da palavra de Deus, como aquilo que eu falei agora, o Evangelho, apresentando o Evangelho, falando sobre o batismo, que é ser um discípulo de Jesus Cristo. E o mais que uma pessoa que se converte aprende essas coisas, o mais que ele vai se alimentando do leite puro espiritual do Evangelho de Cristo, ele começa a crescer, e pouco a pouco, enquanto ele vai compreendendo, ele vai aplicando essas coisas para a sua vida, ele vai sendo transformado, sendo santificado, e começa a sair dessa fase infantil, beleza? Então é convertido, com o tempo vai aprendendo, vai aplicando, e pouco a pouco começa a sair dessa fase, que nem todo ser humano nunca continua naquela fase de recém-nascido. Enquanto ele vai tomando o leite da mãe, né, mamando, ele vai crescendo, sendo fortalecido, e ele vai prosseguindo, desenvolvendo e crescendo nessa vida. 2 Timóteo 3, 14 a 16, o apóstolo Paulo, ele fala isso para um jovem pastor. Ele fala: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, falando das escrituras inspiradas por Deus, que são capazes de torná-lo sábio. Entendeu aquilo? O que as sagradas letras, escrituras são capazes de fazer? São capazes de pegar uma criança na fé e se tornar como uma pessoa sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 16 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só, para que o homem, e eu vou inserir aqui, e mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A escritura de Deus, aquilo inspirado por Ele e dado para nós, aquilo que você tem na sua mão agora, que você acabou de ler, aquilo vem de Deus para você, para te ensinar na justiça, para fazer você entender os erros, para te corrigir, para te instruir e para preparar você e deixar você plenamente apto e preparado para toda a boa obra, ou seja, para seguir qual é a boa e perfeita vontade dEle para a sua vida. Só que para entender isso, lembra que o que é capaz de fazer você chegar nesse ponto são as escrituras, a palavra de Deus. Eu acho que se você tem vindo aqui só alguns cultos, você vai reparar que a gente sempre fala sobre a Bíblia, né? Sempre sobre encorajando cada um a abrir por si mesmo a palavra de Deus, a ler, porque aquilo vem de Deus especialmente para você, para que você possa crescer e desenvolver espiritualmente e entender o que é a vontade de Deus especificamente para a sua vida. É importante, sempre vamos pregar isso. Olha que Jesus fala sobre essa palavra, João 17:17. Ele orando agora para Deus, a noite antes que foi crucificado, ele está orando pelos seus apóstolos, e ele fala para Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, jamais podemos crescer, jamais podemos ser santificados, porque a única coisa que santifica a minha e a sua vida é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, saindo da própria boca de Jesus Cristo. Jamais poderemos ser transformados sem a palavra. E sabe que a função dessa igreja aqui é para auxiliar cada um nesse caminho de crescimento, nesse processo. Estamos aqui para isso, para instruir, para ajudar as pessoas a entender e compreender e crescer espiritualmente. Mas olha,
Essa igreja não pode forçar você a mudar. Essa igreja não pode forçar você a ser transformado. Na verdade, essa igreja nem tem poder de fazer isso. Eu não tenho o poder de transformar a sua vida. Eu não tenho o poder, talvez o Nanin tenha um pouco, não? Um pouquinho só. Nós não temos o poder, gente, de fazer você mudar, de santificar a sua vida, de transformar você. O que é que transforma a sua vida? O que é que santifica a sua vida? A palavra de Deus. A igreja está aqui para ajudar aquelas pessoas que são recém-nascidos, os convertidos, a começar a entender mais sobre a palavra. Sabe, a começar a se alimentar ainda mais desse leite espiritual. E para aqueles outros que estão talvez numa fase um pouquinho mais adiantado, nossa obra aqui é para ajudar a conduzir cada um a continuar correndo essa corrida, a continuar avançando nessa vida, crescendo espiritualmente, sendo transformado e santificado até o dia que Jesus Cristo voltar. Esse é o nosso trabalho aqui. Mas esse trabalho aqui exige a sua parte também. Lembra, eu não tenho a força nem o poder de fazer isso. Nós estamos aqui para auxiliar, para ensinar. Mateus 28, 18 a 20, Jesus, ele fala isso. Ou diz assim: então Jesus aproximou-se deles. De quem? Dos seus apóstolos, a sua primeira igreja que ele formou. E ele fala assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a missão da igreja? É para sair, para fazer discípulos, batizar essas pessoas, e depois para começar a ensinar tudo que Jesus ordenou a gente através da sua palavra. Mas é só ensinar, a gente ensina. A parte de querer aprender, a parte de dar ouvidos, a parte de buscar mais na palavra de Deus, buscar mais a verdade e aplicar verdadeiramente essas coisas para a sua vida, é a sua parte. Continua sendo a minha parte também diante de Deus. Ele fala ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, começando com o básico, o alimento, o leite espiritual, e com o tempo oferecendo mais e mais coisas profundas da palavra de Deus para as pessoas que estão prontos e preparados. O problema que eu vejo em muitas igrejas, o problema que eu vejo aqui também, talvez até no cristianismo no geral, é que muitos estão dentro da igreja, nasceram de novo, se arrependeram, aceitaram Cristo, foram batizados, se tornaram bebês na fé, mas continuam sendo bebês na fé. Depois de anos e anos dentro de igreja, ou da igreja, depois de anos na fé, não quer largar da mamadeira, não quer largar daquele leite espiritual, fica estagnado nessa condição, como um recém-nascido, como um bebê na fé. Estão talvez 2, 3, 4, 5 anos dentro de uma igreja, talvez 15, mas continua vivendo a sua vida como sempre viveu desde a conversão. Não cresce, não avança, não amadureça, continua crescendo ou vivendo as suas vidas como bebês na fé. E de repente a igreja deixa de ser um centro de treinamento, em que as pessoas entram, nós treinamos a pessoa, nós ensinamos a pessoa, cresce, ela se fortalece e se prepara para sair para o mundo e fazer outros discípulos. Ao invés de ser um centro de treinamento, a igreja se torna uma creche espiritual, onde os pastores e os líderes são apenas babás espirituais, constantemente correndo atrás, tentando corrigir as coisas dos irmãos, tentando limpar a bagunça, tentando lidar com as birras que acontecem muitas vezes. A igreja não é uma creche, nunca era para ser uma creche, um lugar que abre as portas todo domingo para um monte de pessoas entrar,
Ouvir um pouco, aceitar e depois permanecer na mesma condição espiritual, ano após ano, convivendo, lidando, agindo um com o outro como bebês na fé. Jesus não estabeleceu a sua igreja mais de 2000 anos atrás com essa intenção, para ser uma creche espiritual, onde um monte de pessoas que devem ser adultos na fé, escolhem a continuar a viver como bebês espirituais. E aí que nós voltamos para o nosso texto principal em Hebreus capítulo 5, de uma forma mais profunda a isso. Ele fala: quanto a isso, temos muito o que dizer. Então, nos primeiros capítulos ele começou falando sobre Jesus, a sua soberania, supremacia, sobre a lei de Moisés, sobre os anjos. Jesus é suficiente, Ele é poderoso, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele fala muitas coisas a respeito de Cristo. Aí ele entra aqui no final de capítulo 5, ele fala: quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Por que é difícil? Por que se tornou coisa difícil para explicar? Olha só, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Essa mentalidade dentro de uma igreja não é novo. Não é novo. Muitos anos, milhares de anos antes da gente estar aqui, tinha pessoas com a mesma mentalidade. Aceito, gosto, mas com o tempo começa a se tornar lento. Essa palavra se tornar é interessante. Significa que uma vez não eram lentos para aprender. Que chegou uma vez em que eles realmente estavam buscando. Essa palavra se tornaram lentos significa que uma vez eles buscavam e de repente com o tempo começaram a perder o interesse pela palavra. Com o tempo começaram a perder esse desejo de coração pelas coisas de Deus. Com o tempo deixaram de ler as escrituras sagradas que santifica e transforma. Com o tempo pararam de ter aquele desejo de ouvir mais a palavra pregada, a verdade de Deus. E eles estavam uma vez aprendendo o básico, começaram a crescer espiritualmente, mas aparentemente com o tempo deixaram disso. Eles deixaram outras prioridades da vida tomar conta, tirar o foco, roubar aquele interesse que eles uma vez tinham pela palavra. Aplica isso para hoje, para a sua vida. Será que você se identifica com esse povo aqui, essa igreja pelo qual ele fala? Será que você, pensando um pouco no seu passado, no momento em que você aceitou Cristo, naquele momento que você verdadeiramente reconheceu que a ficha caiu, de qual era a sua condição espiritual, e mesmo assim Jesus, Ele morreu por você, e Ele te salvou, Ele purificou, Ele te justificou, e agora você tem uma nova vida nele. Lembra aquele momento de ânimo, aquele desejo de querer saber mais? Eu quero aprender mais sobre esse Cristo que me salvou. Eu quero saber mais desse Jesus que morreu naquela cruz e derramou o seu sangue por mim, mesmo quando eu era um inimigo dele. Eu quero saber mais. Eu quero saber o que aquilo realmente pode fazer para a minha vida. Eu quero saber mais como ser um discípulo verdadeiro e genuíno e maduro dele. E eu quero saber mais como fazer discípulos. Só que com o tempo, as coisas da vida começam a apertar um pouquinho esse desejo, né? Os problemas dessa vida, as preocupações dessa vida começam pouco a pouco a tirar o nosso foco, o nosso ânimo, esse desejo de buscar, de continuar a avançar na fé, a querer crescer mais, a querer chegar a um ponto em que eu posso comer as coisas sólidas da palavra de Deus. Essas pessoas escolheram a se tornar lentos. E realmente, gente, é uma escolha. Você tem que entender que se você chegou a um ponto na sua vida agora em que você se tornou lento, que você continua a ser um bebê na fé, quando você sabe que deve ser muito mais avançado na sua vida espiritual, entenda que foi escolha sua. Não podemos jogar culpa na nossa família, na nossa esposa, nos filhos, da correria, problemas financeiros, não. Culpa é nossa. Pouco a pouco, com cada decisão, a gente acaba deixando o alimento de Deus para trás. Essa igreja em Hebreus, eles escolheram a tratar a igreja como uma creche espiritual. Olha em versículo 12. Ele fala assim: embora
Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ele está falando, gente, tem tanta coisa que eu tenho para ensinar vocês. Coisas que vocês precisam saber, coisas que são essenciais para a sua fé, para o seu crescimento espiritual, mas eu não posso continuar. Eu não posso continuar. Ele fala, porque a esta altura, ou seja, nesse momento na sua vida, depois de tanto tempo como cristão, como seguidor de Cristo, depois de tantos anos na igreja, vocês que devem ser mestres, vocês devem estar conseguindo ensinar outras pessoas, mas infelizmente vocês estão voltando para trás. Infelizmente eu vou ter que ensinar e vocês precisam aprender novamente as coisas elementares. Tem pessoas que estão aqui há anos, ou no cristianismo há anos, e não conseguem ensinar uma outra pessoa sobre as coisas básicas da fé. Por quê? Porque se tornaram lentos para aprender. Deixaram as outras coisas da vida atrapalhar esse crescimento espiritual, o desejo pela palavra de Deus. É como se ele queria, sabe, dar picanha para um recém-nascido. Picanha é boa, o pessoal gosta de picanha, né? A gente estava numa churrascaria essa semana atrás, quando a gente estava levando aquele grupo de meninas para o aeroporto, elas queriam experimentar um churrasco brasileiro e tal. É engraçado porque toda vez que o garçom chegava com a picanha, ele sempre falava em inglês, melhor carne. Sabe, ia oferecendo todas as outras carnes, mas chegava a picanha, ele falava, a melhor carne, essa é a melhor carne, você vai querer um pouco. Picanha é boa, a gente gosta de picanha. Só que a picanha, sendo tão bom, é uma coisa tão gostoso, não conseguimos enfiar isso na boca de um recém-nascido. Ela não é capaz de experimentar o gosto dessa carne maravilhosa. O autor de Hebreus está falando para essa galera, eu quero te dar picanha, eu tenho picanha, mas eu não posso. Infelizmente vocês vão ficar com a mamadeira na mão. Vocês devem conseguir comer a picanha, não só isso, mas devem estar fazendo churrasco e oferecendo a picanha para outras pessoas. Mas não, eu venho aqui com a mamadeira mais uma vez, com leite, porque vocês deixaram de buscar, vocês deixaram de querer a continuar crescendo e amadurecendo na fé. Sabe por que a maioria das pessoas não evangelizam hoje, gente? É medo, tem medo. Tem medo de falar sobre o amor de Cristo, tem medo de apresentar, ou até de admitir que tem fé em Deus e Cristo. Sabe por quê? Eu creio, talvez não em todos os casos, mas eu creio, que o medo vem de uma falta de conhecimento da palavra. Eu ouvi isso muitas vezes, não, mas é assim, se eu começar a falar com alguém sobre o assunto do cristianismo e fé em Jesus, e se eles perguntam uma coisa para mim que eu não consigo responder? Medo, porque não sabem, não conhecem as Escrituras, porque eles escolheram a não conhecer, escolheram a parar num certo ponto e não continuar com a palavra de Deus. Olha o versículo 13, ele fala, quem se alimenta de leite, ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Sabe que pessoas espirituais, eles agem como pessoas espirituais. Pessoas que são crianças espirituais, acabam agindo como crianças espirituais. São imaturos na fé, não sabem como discernir as coisas espirituais, não sabem como lidar com as coisas espirituais, não têm habilidade de ajudar os outros nessas questões, porque eles estão constantemente precisando de ajuda. Porque eles estão sempre dependendo de uma outra pessoa para ajudá-lo, para se alimentar da ajuda de uma outra pessoa. Mas eu quero parar aqui rapidamente e ser bem claro mesmo. Eu não estou falando que ser um recém-nascido na fé, um bebê na fé, é errado. Não é errado necessariamente para aquele que tem pouco tempo na fé.
Não é errado você ser um bebê na fé se você se converteu recentemente. Na verdade, isso é essencial. Tem que passar por essa fase. Tem que passar pelos tempos de aprendendo as coisas básicas da fé. Isso faz parte do processo. E sabe que Deus, Ele é muito paciente e cheio de misericórdia para entender as fraquezas desse recém-convertido, de uma pessoa nova na fé. Mesmo se a pessoa fala uma coisa errada ou acaba fazendo as coisas erradas, Ele entende, Ele é paciente. Temos que passar. É ok ser uma criança na fé se você é recém-convertido. Não é, pelo outro lado, ok se você tem um bom tempo dentro da igreja. Se você tem alguns anos na fé, aí não é legal. Eu creio que aí Deus não está falando, não, fica tranquilo, sabe, eu entendo, você é novo, você está aprendendo. Eu creio que Deus está falando através desse homem em Hebreus. Vamos lá? Eu creio que Deus quer confrontar você e falar, você deve a essa altura ser mestre da lei agora, da palavra, podendo ensinar os outros, mas você ainda continua imaturo espiritualmente. Você ainda continua tratando a igreja como uma creche. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, olha aqui, o Paulo fala para uma outra igreja aqui, ele fala, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Você olha para a conduta de uma pessoa, e tem muitos que falam, eu faço parte dessa igreja há 20 anos, ou eu estou na fé, eu sou cristão desde o berço. Mas aí você olha para aquela pessoa e você vê uma atitude péssima. Você vê que a pessoa está sempre reclamando e murmurando sobre as coisas dessa vida. Você vê que a pessoa ainda anda no pecado constante. Que a pessoa não sabe discernir as coisas espirituais da sua vida. Não sabe lidar, não tem um amor verdadeiro pelos irmãos da sua igreja, não sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida e jamais tem a capacidade de ensinar outras pessoas a como ser discípulos verdadeiros de Cristo. Você já viu no mercado uma vez uma criança, um adolescente, fazendo birra, porque não conseguiu alguma coisa? Queria uma coisa, um doce, alguma coisa assim, a mãe fala não, o pai fala não, e aquele adolescente, 11, 12 anos, fazendo birra, escândalo no meio do mercado, o que você pensa? Você pensa, que ridículo, cara. Uma criança, tá bom, se fosse 2, 3, 4 aninhos, até 5, tá bom, entendo, sabe? É imaturo pra caramba. Mas um menino dessa idade, aí dá aquela vontade de você ir pra lá e dar um tapa assim na bunda, né? Pra criança entender alguma coisa. A gente olha para essas coisas e acha, que ridículo. Não deve ser assim. Mas aí, muitas vezes, dentro da igreja, nós não confrontamos os irmãos que devem já entender, já devem se comportar como pessoas e adultos na fé, mas fazem birra e escandaliza a igreja. Essa igreja não pode ser uma creche. E olha o que acontece, estamos quase terminando. O que acontece quando a igreja se torna uma creche é que os pastores não conseguem dar aquela atenção para os novos convertidos, para as pessoas novas na fé, aquela atenção que é necessário, que tem que dar. Eles ficam presos, porque o tempo todo estão tentando lidar com crianças que devem ser adultos na fé, sabe? E a atenção, ela não consegue dividir a atenção. E na verdade deve ser um contrário, as pessoas que têm alguns anos de igreja devem estar pronto e ajudando a liderança da igreja a cuidar dos outros, das pessoas novas, e cuidar um do outro. Mas infelizmente muitas vezes isso não acontece, e o esforço, não só nas pregações, mas do dia a dia dos pastores e líderes, acaba sendo direcionado a muitas pessoas
imaturos na fé que não devem ser. Olha, volta em Hebreus 5,14, só para finalizar esse texto. Ele fala: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante. Exercício constante. Literalmente significa você lendo, abrindo a palavra de Deus constantemente. Mas não só lendo um trechinho e fechando a Bíblia e continuando com o seu dia, mas refletindo, meditando sobre a palavra e tentando buscar a entender como você pode aplicar aquilo que você acabou de ler, para que através da palavra você possa amadurecer e que você possa se aprofundar no seu relacionamento com Cristo. Exercício constante não significa só vindo para um culto uma vez durante a semana, só nos domingos, para ouvir sobre a palavra de Deus, ou de vez em quando abrindo em casa rapidamente para ler antes que você dorme. O exercício constante é dia após dia meditando, aprendendo, buscando a ser santificado através da palavra de Deus. Significa que você tem a disciplina de sentar em um lugar por uma certa quantidade de tempo, com a Bíblia aberta e apenas lendo e estudando aquilo que Deus deixou para você. Mas eu percebi, e talvez você também, que hoje as pessoas não querem mais ler. Não querem mais ler, não querem mais parar um pouco e sentar em um lugar e simplesmente abrir e gastar um bom tempo lendo, refletindo e meditando. Se eu fosse perguntar, você faz isso, você tem essa disciplina? Não quero julgar, mas pela minha experiência, eu creio que muitos iam falar: não tenho. Não tenho. Será que você tem essa disciplina? A nossa geração hoje eu creio que está perdendo, e talvez as professoras aqui podem me apoiar nisso. Eu creio que essa geração está perdendo a habilidade de concentrar em um assunto só por mais de alguns minutos. Com as redes sociais de hoje, vocês sabem como é, né? Tem um assunto, em um vídeo pequeno, uma foto ou uma frase, talvez até um parágrafo pequeno. Você lê aquilo em 10 segundos, passa para o próximo assunto. Vê aquilo, próximo, próximo, vai. E você recebe toda a sua informação, muitas vezes, através de pequenos trechos e parágrafos e frases. E tem acostumado tanto com isso que na hora de sentar e concentrar em algo por mais de 5 minutos, as pessoas não conseguem, tem muita dificuldade com isso. Isso precisa ser revertido. Precisamos buscar a graça de Deus para nos ajudar a focar, a ficar interessado, a desejar de coração, a ter a disciplina de sentar com a palavra de Deus em oração e falando: Senhor, abre meu coração, me ensina agora, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser santificado. Pela graça de Deus é possível, mas cada um tem que tomar a decisão. Quantos de nós gastamos horas e horas nas redes sociais, mas não conseguimos abrir e ler um capítulo da palavra de Deus por dia? Será que você se tornou lento para aprender? Não importa a quantidade de anos que você tem de igreja, não é isso que faz você um adulto na fé. Não é a quantidade de anos. É o quanto você tem buscado a palavra e aplicado a palavra na sua vida. Isso é o que faz você um adulto na fé. Eu conheço jovens que são muito mais maduros na fé do que muitas pessoas que são mais velhos e que viveu a vida toda na igreja. Por quê? Porque buscam, essa é a diferença. Porque ainda deseja de coração a palavra de Deus. Está finalizando com mais uns versículos aqui. 1 Timóteo 4, 11 a 16. O apóstolo Paulo fala isso para o Timóteo, um jovem que ia estar lidando com pessoas mais velhas, né, na igreja. Ele fala assim: ordene e ensine essas coisas, falando sobre
a palavra de Deus. Ele fala: ninguém os despreze pelo fato de você ser jovem. Ou seja, não importa o quanto jovem você é. Se você buscar, como Timóteo tinha buscado, ele tem essa autoridade e essa capacidade, essa aptidão de ensinar a palavra para os outros. Ele fala: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você vê o que ele está fazendo aqui. Ele está falando: seja fiel na palavra, na leitura da palavra, mas não só isso, seja fiel na sua conduta, ou seja, aplica a palavra para a sua vida, para que você possa ser um exemplo para as pessoas, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Versículo 13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. 15: seja diligente, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Se você se dedicar, diligentemente à palavra de Deus, você não vai apenas crescer em sabedoria e crescer na sua salvação, você vai estar pronto e preparado para salvar muitas outras pessoas que não têm conhecimento de Jesus Cristo. Mas tudo isso vem através da dedicação, do desejo, da busca pela palavra. Crescimento espiritual, sim, é obra de Deus, mas é uma escolha pessoal também. O Espírito Santo não vai forçar você a mudar, a crescer, a amadurecer. A pessoa que fala: estou aqui, estou preparado, e vamos lá. Aí o Espírito Santo fala: bora, vamos que eu vou estar com você, vamos que eu te ensino, vamos que eu vou te ajudar em tudo que você vai enfrentar nessa vida cristã. Faça essa escolha, gente. Se dedica inteiramente à palavra de Deus, à aplicação da palavra. Seja um exemplo para os fiéis e para as pessoas do mundo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, para que você possa largar. Se você ainda tem a mamadeira na mão, você sabe que você deve estar passando desse tempo, para que você possa deixar aquilo e ir para o churrasco, comer picanha, experimentar as coisas mais profundas e deliciosas das coisas de Deus, para que você possa crescer e amadurecer e estar plenamente preparado para toda a boa obra através da palavra de Deus. E tudo isso para a honra e a glória daquele que te salvou. É o nosso dever, é nossa responsabilidade como seguidores de Cristo, a não tratar a igreja como uma creche, mas mais como um centro de treinamento, onde você aprende, cresce e ensina os outros. Resume em uma frase: é discípulos verdadeiros de Cristo fazendo outros discípulos para Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pela sua palavra. A sua palavra é a verdade, é a sua palavra que nos ensina, que nos instrui, é a sua palavra que nos corrige, é a sua palavra que nos santifica e faz com que nós possamos crescer na nossa fé. É a sua palavra que faz com que nós conseguimos conhecer o Senhor de uma forma mais profunda e mais pessoal. A sua palavra fala para nós aqui claramente que o seu desejo é que nós o conhecemos profundamente e que nós experimentamos qual é a sua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Que o teu Espírito possa nos ajudar sempre a lembrar
que se nós não desejamos de coração o alimento espiritual, que jamais vamos crescer, que jamais vamos ser santificados, que jamais vamos compreender e saber como discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nos dá esse desejo. Para aqueles que perderam esse interesse pela sua palavra, para aqueles que se tornaram lentos, para aprender, que o Senhor possa restaurar esse desejo, aquele ânimo, Senhor, aquele gosto de voltar todos os dias para a sua palavra, com a esperança que naquele momento o Senhor vai fazer com que algo destaca, pula da página, que nos ensina, que nos relembra de quem é o Senhor e aquilo que o Senhor tem feito para nós, e que possamos sempre estar aplicando tudo que nós aprendemos em nossas vidas, e que isso possa nos deixar aptos e plenamente preparados para toda a boa obra, para que possamos viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, que possamos fazer uma diferença na vida de outras pessoas, impactar essa cidade para o Senhor. Que essa igreja possa ser um centro de treinamento, onde as pessoas entram e buscam, e procuram, e aplicam a sua palavra, e crescem, se fortaleçam espiritualmente, e se tornam adultos na fé, para que possam sair e ensinar outras pessoas, e fazer mais e mais discípulos, e que esse reino do Senhor possa avançar mais e mais nessa terra. Pelo menos é o meu desejo, que seu Espírito Santo possa falar conosco, e continuar falando conosco, mesmo depois que nós estamos em casa, e para o resto dessa semana, o Senhor possa nos lembrar diariamente da importância de ler e aprender e buscar de coração a sua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. A gente sempre toca essa música no final, momento para você responder, fazer uma resposta para Deus. Talvez você veio, ouviu, não sentiu nada, sabe, dormiu um pouco, eu não sei. Mas se você realmente, sabe, foi honesto com si mesmo, eu creio que cada um, e não importa quanto tempo, quanto você lê a palavra, eu acredito que cada um pode e tem espaço ainda na sua vida para se aproximar de Deus. Fala com Ele. Talvez você precisa pedir perdão por ter negligenciado o seu relacionamento, negligenciado a palavra de Deus. Talvez você precisa pedir orientação na palavra, para que Ele possa ajudar você a entender e aprender mais. Talvez você precise de mais desejo de coração. Eu não sei, você que sabe o que você está passando agora, o que você está sentindo. Fala com Deus sobre isso, entre você e Deus neste momento, enquanto nós cantamos. Também, claro, fica à vontade para louvar a Deus e agradecer a Ele pela palavra dEle, que nos fortalece e santifica. Vamos levantar, cantar esse último louvor.